Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Quero abraçar os nossos amados irmãos que estão conosco pela nossa live. Agradecer a eles. Pela audiência. Um abraço à nossa irmã Núbia Cunegundes, no Canadá, Patrícia Soares, nos Estados Unidos. Um abraço a Girlande Santos. Continuem multiplicando a nossa live, compartilhando, fazendo chegar para outras pessoas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Queridos, todos nós enfrentamos diariamente ou de tempos em tempos batalhas em nossa mente. A mente não é um campo neutro. Por isso, a nossa mente não pode ser uma mente como um território baldio. Isso é muito perigoso. A mente é o nosso território. Precisamos povoá-la com a palavra. Quando a nossa mente é uma mente povoada pela palavra de Deus, então o inimigo não tem espaço para inserir suas mentiras, seus engodos, seus enganos, que Paulo chama aqui no grego de sofismas. A palavra sofisma é exatamente isso no original grego: engodo, armadilhas. Então você deve se lembrar que o inimigo, ele é sutil. Ele nunca vai se apresentar de maneira óbvia. Ele vai se apresentar com as suas sutilezas. Ele é perito na arte de enganar. E provavelmente um dos disfarces favoritos do nosso inimigo é de anjo. Ele se apresenta como anjo. Paulo escreve sobre a nossa mente na carta aos Romanos, no capítulo 12, ele diz, capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o inimigo, ele vai tentar corromper, contaminar, adoecer, enfermar a nossa mente. Uma pessoa com uma mente enferma, ela não tem paz, ela não dorme direito, ela não consegue ter ânimo. Por isso, nossa mente tem que ser renovada 365 dias por ano, todo dia. Assim como a gente vai fazer asepsia, vai para o banho, a gente precisa buscar a renovação da nossa mente. Como é que a gente renova? Com a exposição das Escrituras, lendo, tendo contato com as Escrituras Sagradas. Todos os dias, provavelmente, nós vamos enfrentar um bombardeio espiritual em nossas mentes. As mentiras entram pelos ouvidos, pelos olhos,
E muitas vezes somos vulneráveis aos enganos, estamos expostos a esse bombardeio de informações que chegam de diversas fontes, de diversos lugares, com o objetivo de enfraquecer, adoecer a nossa mente. E rapidamente essas informações circulam. São fragmentos das bombas mentirosas do inimigo. E diariamente nós vivemos dentro de um real ataque de fake news, de falsas notícias, todos os dias. E há um espírito querendo gerar em nós medo, incerteza, insegurança. E uma pessoa, por não ter contato com a Escritura, que vai te imunizar, que vai te precaver, te prevenir. Uma mente preventiva é uma mente alerta. Para ter uma mente alerta preventiva, tem que ter uma mente totalmente tomada pela Escritura. Notem vocês que Paulo diz assim: porque as armas da nossa milícia não são humanas, não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas espirituais. Então, muitas vezes, dentro da nossa mente se constituiu uma fortaleza. O inimigo foi criando uma fortaleza, cujo alicerce é o engano, uma mentira. Que você não vai conseguir, que você não vai vencer, que Deus esqueceu de você, que Deus não ama você, que os seus pais não amam você, que a igreja não ama você. O inimigo vai construindo ao longo da vida, da infância, à adolescência até a fase adulta, essas fortalezas espirituais. E nós temos que destruir essas fortalezas. E a Bíblia é chamada de espada do Espírito. Quando a espada é lida, vivida, essa espada ela vai até os porões da mente, da alma, no recôndito. Jesus disse: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ele também disse, e Paulo dá eco a essa palavra: a palavra é espírito, é vida, ela está viva. E aí Paulo vai dizer: e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós temos nas universidades, principalmente, pensamentos altivos, de pessoas muito cultas, e elas têm um pensamento contra o conhecimento de Deus. São pessoas que subestimam a nossa fé, subestimam a Bíblia. E muitas vezes essas pessoas colocam a Bíblia como um livro comum, como um livro qualquer. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento. O conhecimento é a grande arma da libertação. Por isso, Jesus diz no Evangelho de João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta de quê? Da mentira, do engodo, do engano, das armadilhas sutis do inimigo. Você provavelmente vai enfrentar grandes batalhas na sua mente. Até a volta de Jesus, você enfrentará grandes batalhas na sua mente. Pensamentos de impotência, pensamentos de fracasso, pensamentos de que Deus não te perdoou, que Deus esqueceu de você. São esses pensamentos que muitas vezes estão povoando nossas mentes. Mas o que nós fazemos? A gente se levanta contra todo pensamento altivo, que se levanta contra o conhecimento de Deus, e pega todo pensamento cativo à obediência de Cristo. A gente obedece a Cristo pela palavra de Deus. Então, diariamente, provavelmente enfrentaremos um real ataque do inimigo. O objetivo dele é te adoecer mentalmente. Janeiro é o janeiro branco, escolhido aí pelos psiquiatras, psicólogos, como um mês de prevenção de doenças mentais, doenças que estão na mente. Muitas pessoas estão adoecidas
E a gente viu nos últimos tempos um Brasil que adoeceu mentalmente, politicamente, em todas as áreas. Pessoas que foram para o extremismo. O extremismo já é doença, a pessoa está doente. Ela adoeceu por causa de política, abandonou tudo, até a família, por causa de política. E aí está aí hoje doente, com a família em frangalhos, aos pedaços. Então a gente precisa cuidar melhor da nossa mente, ter saúde mental, ter saúde emocional. Então imagine a mente como um território desocupado, vazio, sem fronteiras definidas, sem vigias, sem guardas, com a população que são os seus pensamentos. Imagina a tua mente como uma cidade, uma cidadela. E a sua cidadela, que é a sua mente, e a população dessa cidadela chamada mente, que são os pensamentos, inúmeros pensamentos, povoando a sua mente. E aí vai gerando pensamentos que as pessoas vivem hoje uma doença muito comum, que é a síndrome do pensamento acelerado. Ela não dorme, ela deita no travesseiro, tu tem até uma cama confortável, mas ela, na hora que ela deita, aí o pensamento começa a acelerar. Ela fica pensando: como é que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou cuidar da minha filha? Como é que eu vou cuidar do meu filho? Como é que eu vou pagar a escola do meu filho? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo outro? Como é que eu vou dar conta de tanta conta, né? E aí a pessoa, aí o dia amanhece, ela não consegue descansar no Senhor. E o salmo que a pastora Milka abriu o culto é um salmo de guerra. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o socorro? Vem do Senhor. E o guarda de Israel, ele não tosquenejará, ou seja, não dorme, não cochila. Então, é interessante que o salmista pede para que o Senhor coloque um guarda nos seus lábios, na sua boca. Mas também nós precisamos pedir a Deus que coloque um guarda na nossa mente. Paulo chama esse guarda da paz de Deus em Cristo. Na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, ele dizia: a paz de Deus guardará as vossas mentes e vossos corações em Cristo. Então o guarda de Israel quer guardar a tua mente. Não baixe a guarda. Quando o pensamento quando os terroristas quiserem aterrorizar a sua mente, o guarda, a paz, estar lá. E aí você vai dizer na autoridade do Espírito: você não vai me oprimir. A minha mente é a mente de Cristo. Paulo escreveu aos Coríntios que nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo não vai aceitar na sua mente pensamentos te colocando para baixo, gerando depressão, desânimo, gerando uma série de coisas na tua mente. Já está comprovado cientificamente que 90% das nossas preocupações que geram ansiedade nem chega a se cumprir. Aí a pessoa fica com medo enorme de adoecer. Era medo de adoecer, e nos últimos anos era medo de pegar Covid. Não vai pegar não. Amém? Vamos lutar, vamos confiar em Deus, né? Lutando. Algumas pessoas: bispo, como é que você está 3 anos trabalhando direto, não pegou a Covid, 3 anos lutando, quando não se podia entrar nos hospitais, você estava lá na porta dos hospitais orando e tudo, porque Deus é que me guarda. E eu também aprendi há mais de 30 anos cuidar da minha mente. Na adolescência eu li um livro que me impactou poderosamente, porque eu era um adolescente complexado. Eu era um adolescente cheio de complexo. Primeiro porque era muito magro, tinha orelha de abano, nariz grande, os dentes para fora, com o rosto cheio de espinha.
Então eu tinha muito complexo por isso, né? Muito complexo. Tanto que quando eu completei 18 anos, quando eu fui ordenado diácono, eu fui pregar no primeiro congresso de jovens. E aí o pastor disse: cadê o pregador? Aí eu disse: estou aqui, pastor. Ele olhou para mim assim e disse assim: misericórdia. Eu disse: meu Deus. Aí eu fiquei assim, o pastor disse: misericórdia. Aí eu não sei o que, se foi minha aparência que ele ficou me julgando lá. Depois ele ficou atrás de mim brigando com o líder de jovens. Rapaz, tu não tinha outro pregador não? Trouxe logo esse rapaz que nem conhece, esse mago velho aí pregando. E aí ele até me deixou nervoso, porque eu estava ouvindo ele discutindo atrás de mim com o líder de jovens. E eu até gaguejei na introdução. Mas Deus foi tão misericordioso comigo, que a mensagem engrenou, e foi engrenando. E quando eu fiz o apelo, mais de 20 jovens aceitaram Jesus como Salvador. Aí o pastor, chorando, me pediu perdão no final, que ele tinha me julgado, talvez pela minha aparência. Então, aí graças a Deus que eu conheci a pastora Mil, que ela passou a cuidar de mim, né? Então aquele negócio de mago velho foi embora. E aí eu fui me curando desses traumas. Mas eu li um livro na adolescência que me ajudou a me curar. Eu recomendo esse livro. Esse livro virou um best-seller. O autor já está no Senhor, Dom Concetti, Editora Vida. Há poder em suas palavras. Então esse livro me ajudou a me curar e a proteger a minha mente. Há poder em suas palavras. Foi ali que nasceu um encorajador. Deus está me preparando para um programa diário de rádio na adolescência. Então, na adolescência, na mudança do Rio de Janeiro para cá, foi um tempo muito difícil na minha família, um tempo de recomeço. Então, a nossa casa tinha 2 quartos, onde ficavam os meus pais, a minha irmã e os meus 2 irmãos. E eu ficava num colchão velho, num colchão de espuma. Sabe aquele colchão surrado de espuma? Na sala. Aí eu ficava ali ouvindo a rádio FM Esperança, no início da década de 90. Em 1990, quando a rádio começou. E eu deitado ali naquele colchão, naquela sala, passando muitas privações com a minha família, porque era um recomeço, não foi fácil. A gente vendeu tudo que tinha no Rio, a casa, as coisas, e viemos recomeçar aqui. Então foi um período muito difícil, porque a gente não conseguiu, com o dinheiro que a gente vendeu a casa lá, comprar outra casa aqui. Então nós investimos num negócio para manter a família. Então foi um período muito difícil. Então eu tinha muitas batalhas na mente naquela época. Eu deitava ali naquele colchão e ficava pensando o que resumiu a minha vida. Deitado naquele colchão de espuma e ouvindo a rádio FM Esperança e pensando: meu Deus, tudo que eu mais queria era ser locutor dessa rádio. Mas não imaginava eu que mais na frente, alguns anos mais na frente, eu ia fazer radialismo e ia me tornar o locutor dessa rádio. Mas primeiro eu tive que vencer essa batalha da mente. Porque se você não vencer a batalha da mente, você não consegue vencer na vida. Você fica pensando em tanta coisa. Quem se lembra quando Deus chamou Gideão? Até preguei aqui sobre o Gideão. Mas quando Deus chamou Gideão, o que é que ele disse? Senhor, eu sou da tribo menos importante de Israel, da tribo de Manassés. A minha família é a mais pobre. Como é que eu vou vencer essa batalha? Então Gideão, ele se enxergava como uma pessoa incapaz, como uma pessoa impotente, insignificante. Mas o Senhor, Ele não te vê assim. O Senhor te vê como uma pessoa valiosa, valorosa. E a palavra do Senhor para Gideão foi: Gideão,
você é um homem forte e corajoso, homem valente, você vai derrotar os midianitas como se fosse um só homem. E não pede para explicar a Deus como é que vai ser isso. Mas Deus, ele vai fazer exatamente assim, como se fosse um só homem. E eu estava em oração nessa tarde, me preparando para ministrar hoje aqui, e aí o Senhor falou comigo: Deus não removeu o mar vermelho, Ele o abriu. Só porque Deus não remove o seu problema, não significa que Ele não proverá uma maneira de você atravessar esse mar que você está passando. Amém? Deus pode não remover o mar vermelho, Ele vai abrir o mar, Ele vai dar uma possibilidade para você resolver esse problema que está te afligindo. Amém? Quem sabe daqui para amanhã, daqui para sexta-feira, o Senhor vai construir uma ponte de solução desse problema. Quem sabe se você vai conhecer uma pessoa que vai te abrir uma porta, que vai te abrir uma possibilidade que você nem conhece. Mas Deus, ele vai criar uma conexão. Um amigo seu vai te apresentar para uma outra pessoa, e essa pessoa vai abrir uma possibilidade. Amém? Hoje eu liguei para um amigo para abrir uma possibilidade. Ele disse: pastor, eu não estou em São Luís, mas eu vou chegar na próxima semana. Será uma honra recebê-lo. Então, é uma pessoa que vai abrir uma possibilidade. Então, ele já deu um sinal verde que ele vai me receber para abrir uma possibilidade. Então, Deus, ele vai abrindo as possibilidades, porque Ele é o Senhor que provê todas as coisas. Então, você tem que crer, você tem que acreditar. Se a tua mente nesse momento está dizendo assim: eu não consigo crer, a mente vai criando uma série de impossibilidades. Aí você fica pensando assim: eu não consigo. Já tentei passar no concurso várias vezes, não consegui, continua. Já tentei emagrecer não sei quantas vezes, não consigo. Consegue. Já tentei isso, aquilo, outro. Não se dê por vencido. Quando o inimigo, primeiro, se algum pensamento ruim aterrissou, você não pode dar legalidade para esse pensamento, gente. Olha, eu vou dizer para você: na minha mente não aterrissa um pensamento negativo, porque eu não deixo, eu não dou ocasião. A minha mente é de Cristo, eu consagrei para Ele. Eu consagrei para Ele na minha adolescência, e eu venci os complexos, todos os complexos. Hoje eu não me importo se eu sou um pouco dentuço, se eu tenho o nariz grande, se eu tenho a orelha de abano, eu não me importo com isso. Eu sou grato a Deus, Deus me fez assim. Eu agradeço a Ele todo dia. E Ele me deu uma voz para o rádio, então eu tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele me concedeu. Ainda me confiou uma família linda e uma igreja linda, maravilhosa, preciosa. Irmãos, olha, às vezes de madrugada, e às vezes dirigindo, eu não consigo segurar as lágrimas de gratidão, pensando em vocês, pensando na igreja, pensando na família, pensando em todas as coisas. E hoje de manhã eu enfrentei uma verdadeira batalha, e as coisas não dando certo e tudo. Eu disse: mas nós vamos vencer. Foi uma batalha, passa de um jeito, passa de outro, e eu lá acreditando, vai abrir o mar vai se abrir, né? O mar vai, eu já ficando já meio vermelho, mas eu disse: Deus, eu confio na tua provisão, Senhor, eu confio na tua providência. E aí, no final do dia, da manhã, o Senhor deu a vitória. Então é assim. Não deixa o inimigo invadir a sua mente. Muitas vezes o inimigo, ele entra através da cultura, da música, da literatura, da arte, da educação.
Tem tanta coisa aí que eles chamam de arte, que a gente vê uma arte contaminada. Uma arte, eles apreciam uma coisa que é aos nossos olhos. Eles chamam de arte, mas é uma arte que te agride, uma arte que te ofende. Então, não é esse tipo de arte. Ultimamente, o inimigo ele tem usado a música, a literatura, a arte, a educação, as faculdades, a economia, a política, a filosofia. Ele começa devastando tudo que nós aprendemos. Conhecemos aquilo que acreditamos. Ele quer destruir a nossa identidade. Você é filho de Deus e co-herdeiro com Cristo. Amém? Então essa é a sua identidade. Hoje eu sou filho de Deus e co-herdeiro com Cristo de toda sorte de bênçãos espirituais. Paulo escreveu isso na sua carta aos Efésios. Então, cuidado que ninguém nos venha enveredar por vãs filosofias e sutilezas. Paulo escreveu na sua carta aos Colossenses 2, versículo 8. Colossenses 2, 8. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Gente, nosso paradigma é Cristo. Nós temos que pensar como Cristo. Nós somos cristãos, pequenos cristos, vivendo nesse mundo. Pensar como Cristo, falar como Cristo, caminhar como Cristo. Essa é a nossa missão, esse é o nosso discipulado. O inimigo, ele quer a tua mente. O inimigo quer se apoderar da tua mente. O inimigo, ele é aquele pensamento fútil, aquele pensamento mesquinho, inapropriado, aquele pensamento vaidoso, sutil, orgulhoso. Você não pode permitir que esses pensamentos povoem sua mente. Outrora, veja o que está escrito em Gálatas capítulo 4, versículo 8 e 9. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas. Paulo trabalhou muito esse tema da batalha da mente. Paulo é um dos escritores que mais escreve sobre a batalha da mente, porque ele teve muita batalha na mente, muita. O inimigo, ele fala assim, o espinho na carne, ele chamou de um mensageiro de Satanás, que ficava oprimindo ele, porque ele foi o Saulo de Tarso, cruel, tirano, que perseguiu a igreja e matou cristãos. Então o tempo todo Paulo também enfrentava uma batalha na mente, porque o inimigo dizia assim: você matou os cristãos, você foi um perseguidor dos cristãos, Jesus nunca vai te perdoar. Provavelmente ele enfrentou esse tipo de batalha na mente. E ele escreve muito sobre a batalha da mente. E olha o que ele escreve na sua carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 8 e 9. Gálatas 4, 8 e 9. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que, por natureza, não são deuses. Versículo 9. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Então a nossa mente não pode ser escravizada, amém? Você não vai dar legalidade, não vai dar brecha para o inimigo escravizar a sua mente. Você vai dizer nesse culto essa noite: a minha mente é de Cristo, o meu pensamento é de Cristo, o meu coração é de Cristo, a minha vida pertence a Cristo, eu sou de Cristo, eu fui lavado com o sangue de Jesus, amém? Há poder no nome e no sangue de Jesus. Então a minha mente é de Cristo, eu fui purificado. Então nós temos que guardar nossa mente. A mente cativa a Cristo. Olha que Paulo escreve aos Colossenses capítulo 1, versículo 1 e 2. Carta de Paulo aos Colossenses capítulo 1, versículo 1 e 2. Você já viu quantos textos Paulo escreveu sobre a batalha da mente? Colossenses 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, versículo 2. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo,
que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Volta ao versículo 1. Paulo está falando quem ele é hoje. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Amém. Então ele não é mais aquele Saulo de Tarso, que o inimigo ficava dizendo, querendo trazer à memória quem ele foi. Por isso ele escreve na sua carta aos Filipenses: irmãos, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço: eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que continuar buscando ao Senhor em amor, em gratidão. Porque o nosso Deus, Ele de fato tem cuidado de nós. Paulo escreveu ainda que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensar nas coisas do alto e não nas coisas daqui da terra. Então, todo dia a gente precisa lutar e consagrar nossa mente a Cristo Jesus. Então, a tua mente não pode ser um território baldio. Ainda em Colossenses 3, versículo 16, para finalizar. Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. Está aqui o remédio para uma mente sã. Está aqui o remédio para uma mente livre, uma mente saudável, uma mente pura, uma mente liberta. Olha só o segredo. Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. O que você entende? Habitar ricamente. É você encher a tua mente com a palavra. Que a palavra de Cristo habite, ou seja, ela tem que povoar a sua mente. Lembra, a tua mente é a tua cidadela, e os pensamentos são os moradores dessa cidade. Então, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselham-se mutuamente com toda sabedoria. Sabedoria está no livro mais sábio do mundo, que é a Escritura. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais e com gratidão no coração. Está aqui o segredo da saúde mental, da saúde emocional. Que a palavra de Cristo habite nessa cidade chamada mente, onde os moradores são os pensamentos. Só que na nossa cidade chamada mente, os moradores são selecionados. Não pode entrar terroristas para adoecer. Só entra pensamentos que glorificam a Deus, pensamentos do alto, pensamentos do céu, pensamentos de Cristo. A palavra de Cristo é a mente de Cristo. Gente, você acha que a mente de Cristo tem pensamentos que separam de Cristo? Não tem. Então a sua mente foi consagrada a Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, é dessa forma que nós vamos vencer a batalha da nossa mente. Quanto mais você encher sua mente com a palavra de Cristo, mais saúde você vai ter. Mais saúde mental, mais saúde emocional, mais paz. Porque você sabe, olha, a paz de Deus guardará vossas mentes, vossos corações em Cristo Jesus. Então você vai hoje descansar no Senhor. Amanhã é um novo dia. É claro que nós, como pai de famílias, a gente tem preocupações de manter a nossa família. Porque são muitos desafios para a gente manter a nossa casa, não é fácil. A gente acorda cedo, luta, tem a manutenção da igreja, tem os desafios, as responsabilidades. É claro, nós somos humanos e é claro que a gente sente, porque pessoas que têm um nome a zelar, elas querem honrar seus compromissos. Mas nós vamos confiar em Deus e Ele vai nos dar a sua graça, Ele vai abençoar os nossos clientes, os nossos trabalhos, e nós vamos prosseguir, vencendo a cada dia. Oremos ao Senhor. Pai amado, nesse momento, eu apresento todos os teus servos. Nós enfrentamos batalhas espirituais, batalhas na mente, porque muitas vezes nós permitimos que alguns pensamentos, que não são pensamentos do Senhor, entrassem na nossa cabeça e nos adoecesse. Ó Deus, eu te peço agora a cura
para a mente, para a alma, para as emoções. Já aprendemos que nós temos que ter a mente de Cristo, a mente que louva. Pai amado, ser conosco e nos ajuda a prosseguir nessa caminhada. E assim como o apóstolo Paulo venceu as batalhas que travou, desde a sua conversão até a consolidação do seu ministério apostólico, na caminhada do amadurecimento espiritual e ministerial, Paulo aprendeu a consagrar sua mente a Cristo Jesus, de sorte que ele disse: nós temos a mente de Cristo. Pai amado, consagramos nossa mente a Ti, os nossos pensamentos. Todas as vezes, Senhor, que um pensamento ruim tentar entrar, nós iremos repreender mentalmente na autoridade do nome de Jesus. E nesse momento, eu repreendo todos os pensamentos errados e ministro pensamentos de paz, pensamentos de ânimo, pensamentos de gratidão, pensamentos de que o Senhor está no controle de tudo e tudo vai se ajustar no nome precioso de Jesus. Diga assim, amém. Diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Graças a Deus.